por causa da complexidade dos símbolos e tudo mais. Ah, eu acho que grandes dificuldades que existem na leitura do Apocalipse, a primeira delas talvez seja do simbolismo que ele usa. Ele utiliza de imagens muito próprias da cultura judaica, principalmente da literatura apocalíptica, que a gente vai falar um conhecimento mínimo do contexto no qual ele foi escrito e a audiência para a qual ele foi escrito, a gente não sabe o que esses símbolos significam. Existe uma linha de interpretação bastante comum, bastante forte ainda nos dias de hoje, que é a leitura chamada dispensacionalista. Ela se refere a uma leitura da Bíblia, uma leitura do mundo em que Deus se revelou às pessoas, à humanidade, em 7 dispensações, ou 7, não épocas, mas de 7 maneiras distintas, Deus foi se revelando à humanidade. E uma delas, que a gente acaba repetindo, muitas vezes sem saber do que se trata de uma doutrina dispensacionalista, é que nós vivemos na época da graça. E houve a época da inocência, lá no começo de Gênesis, depois houve a época da lei, que foi talvez a maior delas, a época da graça, vai ter a época da tribulação, do milênio, enfim, do reino milenar, né, chamado. Mas, enfim, o fato é que o simbolismo de Apocalipse talvez seja uma das maiores dificuldades. Para não falar da própria estrutura do livro, que é problemática também. Um outro problema muito grande é o debate que existe entre interpretações que dão mais ênfase. São historicistas, por exemplo, dizem que o Apocalipse tem que ser lido de maneira literal, porque as profecias que constam no livro já se cumpriram algumas e outras ainda vão se cumprir. Então, existe essa linha de interpretação. Quer dizer alguma coisa, Roberto? Não, porque o meu som estava muito ruim. Tá. Aí eu desliguei e liguei o 4G. Tá. E agora ficou ótimo. Tá As certo. imagens, tudo ficou ótimo. Tá bom. Então, uma das primeiras linhas de interpretação do Apocalipse é essa historicista, né? Que ela vai dizer que tanto o passado, o presente e o futuro, eles são revelados dentro da história e especialmente o livro de Apocalipse, as profecias que estão lá, têm que ser lidas literalmente. Inclusive os símbolos, mesmo a linguagem simbólica vai revelar algo histórico e que a gente tem que prestar atenção. Uma outra leitura mais das linhas progressistas é a chamada preterista, ou seja, que olha para o passado. Esse tipo de interpretação diz que o Apocalipse ele fala do futuro, mas não para descrever a realidade futura, mas para desafiar a audiência, ou seja, as pessoas para as quais o livro foi escrito, a transformar a sua realidade atual. Então, ela vai, por outro lado, completamente diferente dessa leitura literal e historicista que eu acabei de falar. Ela dá mais ênfase para a questão social, o contexto social no qual foi escrito o Apocalipse, e o principal argumento é esse, que os símbolos devem ser lidos nessa perspectiva. A gente tem que entender o que João quis dizer para as comunidades para as quais ele escreveu. Existe uma outra linha de interpretação bastante conhecida, que é essa futurista. Ela tem a ver com essa historicista que eu acabei de falar, mas tudo que está escrito no Apocalipse, ou parte do que está escrito no Apocalipse já aconteceu. Esse tipo de interpretação diz que
tudo está para acontecer ainda. Tudo aquilo que foi descrito no livro são eventos futuros e que a gente ainda não teve sinal disso. É claro que cada uma dessas leis de interpretação tem os seus pontos negativos. Particularmente, a minha linha de interpretação não é nem historicista, embora a gente tenha que prestar atenção em alguns símbolos que remetem a situações históricas, e nem essa futurista, que joga para o futuro os acontecimentos de Apocalipse.